Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente conversar um pouco do que foi ontem, né? O Vitória, o empate em 1-1 contra o Vila Nova no estádio do Barradão. O torcedor ficou frustrado, claro, o torcedor do Vitória que tinha esperança de confirmar a subida para a elite nesses últimos dois jogos. E o Vitória teve duas oportunidades de dar essa alegria ao torcedor, mas infelizmente o Vitória não conseguiu vencer, empatou as duas partidas e ontem voltou a tomar gol depois de tantos jogos, né? Sem tomar gol dentro do estádio do Barradão. O torcedor, se tem alguém que merece, né, essa subida do Vitória, é o torcedor. Mas calma, torcedor, apenas adiou a subida para o domingo que vem. E o Vitória pode subir domingo que vem com apenas um empate contra o Novo Horizontino. O Vitória dos dois jogos que jogou no Barradão precisava apenas de uma vitória para garantir a sua subida. Se tivesse feito 3 pontos ao invés de 2, com mais uma vitória, o Vitória já estaria na primeira divisão. Mas calma, que no domingo que vem o Vitória já pode confirmar a sua subida. O Vitória tem 7 pontos de diferença, o Vitória tem 99,999% de chance de subir, segundo os matemáticos, e a gente não tem nenhuma dúvida, eu já venho falando isso. A briga do Vitória agora é pelo título, e o torcedor quer o título, porque o Vitória deu essa esperança ao torcedor. Então o torcedor não quer só subir, o torcedor do Vitória quer o título dele, o título brasileiro, o seu primeiro título brasileiro, e que venha logo lá no próximo domingo. Sobre o jogo de ontem, minha gente, é assim, aquele que trata com clubismo, né, a paixão, o amor exacerbado, vai achar estranho, porque é complicado você comentar sobre o Vitória, porque você tem que comentar o jogo, né, de um time que é líder do campeonato, que só ficou fora do G4 por 2 vezes. É complicado você falar real para o torcedor, porque o torcedor sente como se estivesse mexendo com algo que ele ama. E nós não estamos fazendo isso com ofensa, né? Os termos não são termos pejorativos de ofensas ao torcedor, não é. É apenas uma realidade do que acontece. E o que é que acontece? Acontece que o Vitória precisa de mais da metade dos seus jogadores num comportamento bom para que o Vitória possa fazer um bom jogo. Ontem, por exemplo, o Vitória não teve isso. O Vitória teve o Camutanga, que fez uma ótima partida lá atrás, para mim a melhor partida de Camutanga do campeonato. E o Mateuzinho, criticado por muitas vezes por jogar no meio de campo, ontem jogou no ataque e fez uma bela partida. Mateuzinho assumiu a responsabilidade, aquela coisa de joga a bola aqui em mim que eu vou resolver. Foi para cima do adversário, driblou de cá, driblou de lá e terminou sendo premiado com um gol que fez. Mas o Vitória teve problema nas duas laterais. O Vitória teve problema de evolução de jogada com seus volantes, com Trindade e com o Rodrigo Andrade, que fez um primeiro tempo muito ruim. O Rodrigo Andrade veio melhorar no segundo tempo. O Giovanni Augusto, o que acontece com o Giovanni Augusto? Giovanni Augusto, se você botar ele para jogar, só para dar um exemplo ao torcedor, se você botar ele para jogar no Fluminense do Rio de Janeiro, ele vai matar pau. Sabe por quê? É um toque aqui, outro ali, ele precisa de jogadores ao lado dele para ele fazer a tabela, 1, 2, e chegar, né, assim na área do adversário. Então quando ele recebe a bola e ele está sozinho, ele não tem para quem dar, ele fica perdido, ele tem que recuar a bola, não consegue a evolução, jogar vertical. E os atacantes também, ontem, problema com o Léo Gamalho. O Léo Gamalho teve dificuldades em movimentos ontem dentro de campo, então só o Mateuzinho realmente, que estava jogando bem. Osvaldo tentando o jogo, né? Fica com muita vontade, Osvaldo, de decidir, de ganhar o jogo, às vezes até se precipita em fazer um chute quando pode dar o passe. Então foi um Vitória meio desarrumado. Então o Vitória precisa do individual do jogador para que ele ganhe os jogos. Porque assim, gente, nós temos o maior respeito, a maior consideração pelo Léo Condé. Não é só por agora, porque o Léo Condé já fez bons trabalhos por onde ele passou, só que nós não conseguimos visualizar o bom futebol tático do Vitória, né? Você fica sempre na dependência do individual, você não vê uma triangulação, você não vê na dinâmica do jogo, os jogadores trocando de posição, né? Invertendo posição dentro de campo. Normalmente a defesa do adversário está superior ao ataque do Vitória, consegue neutralizar quando o time bem arrumado lá atrás, como foi ontem o Vila Nova, consegue neutralizar a equipe do Vitória. Então o Vitória precisa do individual, o Vitória precisa que o jogador faça uma jogada individual para desmantelar o setor defensivo adversário. Então é isso que eu acho, mas assim, o Vitória está muito perto da sua subida e esse é o objetivo maior.
E eu entendo muito quando o torcedor nesse momento diz assim: Dito, agora é ganhar o jogo, agora é subir, a gente não tem que jogar bonito, a gente não tem que dar espetáculo. Ninguém está falando de espetáculo, nós estamos falando de um jogo equilibrado, de um jogo mais dos 11 dentro de campo, porque futebol é um esporte coletivo, né? Se é um esporte coletivo, tem que todos estarem participando. Então é assim que eu vejo o time do Vitória, que eu vi ontem contra o Vila Nova. Mas assim, torcedor, paciência, porque vem aí o Novo Horizontino no próximo domingo, e a tendência é que o Vitória já consiga. É difícil, Novo Horizontino tem uma campanha muito boa jogando dentro de casa, mas o Vitória tem toda a condição de já conseguir no próximo domingo a sua classificação. E outra, só para a gente fechar, tem muita gente que diz: mas o Vitória tem que ganhar um, e se os outros perderem? De repente não precisa nem ganhar mais nada o Vitória, né? Com esses pontos que estão aí, o Vitória já pode garantir a sua subida. Mas como eu falei, o torcedor merece, ser campeão, torcedor do Vitória, pelo que fez esse ano, torcendo e apoiando o seu time. Grande abraço, uma ótima segunda-feira, uma semana maravilhosa para todo mundo.